Opa, galerinha, voltei aqui com as videoaulas, queria fazer só uma agora, mas que eu acho que vai ser de grande utilidade pra gente, tá bom? É, esse assunto de geometria analítica, né? Galera, vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Se eu tiver um plano qualquer, esse aqui, ó, e tiver dois pontos, e quiser achar um ponto A, né, um ponto B, e eu quiser achar a equação da reta que passa por esses dois pontos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um determinante, né? Com x do ponto A, o y do ponto A e colocar um. Aí o x do ponto B, o y do ponto B, coloca um. Aí coloca x e y, coloca um. Calcula o determinante, vai dar alguma coisa aqui. Mas isso vai ser da forma, né? Tipo, que vai ser y igual a alguma coisa, né? Com kx mais b, né? Vai ser, enfim, você vai conseguir relacionar y com x e uma constante, enfim. É desse jeito que a gente faz, não é? Então, eu vou apontar um problema aqui. O primeiro problema é que isso aqui usa determinante, né? Que eu particularmente não gosto, né? Eu prefiro, não gosto de fazer muito daquele jeito, né? Que você faz esse produto, aí esse com esse, depois esse com esse. Acho isso muito, eu até sei fazer, mas eu acho isso é muito pouco mecânico, sabe? Muito pouco prazeroso de fazer, digamos assim. É muito fácil de cometer alguns erros e tal. Mas, assim, se você está acostumado a fazer, você pode falar, não, para mim isso não tem problema. Beleza, vamos agora, né, seguindo o caminho da geometria, que a gente já falou de ponto, né, precisa definir o ponto, aí definiu aqui reta, e agora vai falar de figuras planas e da área delas, né. Galera, se eu tiver um triângulo, um triangulão aqui, ó, né, aqui, vértice A, vértice B, vértice C, e por algum motivo eu quiser a área desse triângulo, né, é igual a metade do determinante, né, XA, YA, 1, XB, YC, 1, XA, YA, XB, YB, XC, YC, 1, né, a área desse triângulo, que a área triângulo aqui é igual a metade do determinante, né, dada pelas coordenadas dos vértices, né, e com uma coluna com 1. Beleza. Galera, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte aqui, ó, que eu vou desenhar. Se eu tiver um quadrado e quiser saber a área dele, então, mas isso é, pô, pra mim isso é fácil pra caramba, né? Eu pego aqui assim, ó, calculo a área de um triângulo desses aqui, ó, e eu sei que a área do outro é igual à área desse, né? Porque é um triângulo, então os lados são iguais. Então, enfim, a área do quadrado como um todo vai ser o dobro da área de um desses triângulos. O mesmo acontece, Tom, se eu tiver um retângulo, né? Eu calculo a área de um triângulo só. E a outra área que assim é igual a essa, né? Porque, opa, saiu da câmera, não reparei. Enfim, eu crio um retângulo e aí eu calculo a área de um triângulo dentro dele e a área do outro é igual. Então a área do retângulo como um todo é o dobro da área de um dos seus triângulos, digamos assim, né? Então não preciso calcular a área do outro triângulo, só calcular a área de um já sei a área do retângulo como um todo. Isso funciona, né? Isso funciona, aí só precisa fazer um determinante mesmo e bora que vamos, vai funcionar, vai dar certo. Agora, né, não sei se já repararam, a matemática ela começa de um jeito e vai ficando mais difícil. Então, isso aqui é muito fácil, né, galera? Então, e se por algum acaso eu não tiver um triângulo, nem um quadrado, mas tiver um pentágono, por exemplo. Um pentágono tem 5 lados. E aí eu quero saber a área dele. E aí deu ruim, né? Porque aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que dividir isso aqui em triângulos e calcular a área de cada um desses triângulos aqui, né? Do 1, do 2, do 3, que ia ter que somar. Ou seja, você tem que fazer uma continha dessas aqui, ó, para cada um desses triângulos aqui, né? Se por algum acaso, né, fosse um pentágono regular com lados iguais, aí a coisa seria muito mais fácil realmente, mas não, a gente não pode garantir que vai ser, né? Enfim, mas por exemplo, se eu tiver, mas assim daria trabalho. E se tivesse um hexágono, né, uma figura com 6 lados,
Nossa, aí ia dar mais trabalho ainda, porque, meu, eu ia ter que dividir em triângulos isso daqui. Né, ó, um, dois, três, quatro. Quatro triângulos, eu ia ter que calcular a área de cada um deles e somar tudo para obter a área do hexágono como um todo. Beleza, né? Tudo isso, né, usando determinantes, enfim, dá maior rolê. E quanto mais coisa a gente vai fazendo em série assim, galera, mais a chance de a gente errar, né? Porque é um 3 que você esquece, tipo, oi, coloca-se alguma coisa, e aí é um número que some, se divide, tinha que multiplicar, soma, quando era pra dividir, sei lá, você, mano, naturalmente você comete erros, né? Então, pensando nisso, eu aprendi um jeito que. Ah, antes de falar do que eu aprendi, seguinte. Se vocês quiserem saber por quê, né? Por quê que se calcula reta daquele jeito e por que a área do triângulo é dada daquele jeito lá, recomendo esse livro aqui. Tá bom? Ele mostra tudo, posso mandar PDF também. Posso prestar se caso seja necessário. Meu, enfim, explica tudo, é incrível. Te mostra de onde vem as coisas, tá bom? Então, só uma recomendação. Mas enfim, caso eu tô falando até dessa parte de demonstração, porque o que eu vou falar agora não rola. Como todas essas coisas são muito trabalhosas, eu resolvi aprender um jeito que não precisava usar elas, tá bom? Só que é o seguinte, galera, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que eu não sei demonstrar, quem me mostrou não sabe demonstrar e não tem livro demonstrando, pelo menos que eu saiba, tá bom? Ou seja, é um macete, como tinha escrito aqui no começo, é um macete, tá? Você meio que vai ter que aceitar que isso é verdade, porque é um método prático muito fácil de usar, muito tranquilinho. Ah, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Galera, a gente vai ter um polígono aqui assim, ó, daqueles polígonos que a gente conhece, né? Os não convexos, né? Não côncavos, na verdade, eu acho. Enfim, polígonos convexos, isso. Basicamente um polígono que não faz assim com ele mesmo, sabe? Tipo, se isso aqui fosse um polígono, ele seria côncavo, porque se eu pegar uma parte da área dele e ligar em outra parte da área dele, o segmento que passa por esses dois pontos fica fora da área dele, então ele é côncavo, tá bom? Né? Ele tem, digamos, concavidade, por isso que vem de côncavo, tá bom? Enfim, galera, isso aqui é só um charme que eu tô colocando pra falar aqui assim, porque basicamente não importa muito isso não, a gente não vai estudar esse tipo de polígono, tá? A gente vai estudar só os convexos, então dá pra usar isso que eu vou falar a rodo, assim, sem se preocupar com isso, tá bom? Vai ficar tranquilo. Se a gente tiver um polígono aqui assim, ó, tipo de N lados aqui, ó, comecei a desenhar lados aqui assim, tá, ó, N lados, eu não sei nem quantos lados aqui tem. Como que eu faria pra calcular a área desse polígono aqui, galera? Você fala, meu, é dar um rolezão, né? Porque é precisar fazer tem N lados, é precisar fazer N menos duas matrizes com os triângulos que se formam nesse polígono. Meu, é dar um rolezão, né? Então, eu vou ensinar um jeito para vocês muito mais fácil, galera. A área desse polígono aí, ó, com N lados, eu vou colocar a N, tá? Que é um polígono com N lados, é metade, tá? Não se assustem aqui, que aqui eu vou estar usando uma coisa que parece determinante, mas eu vou explicar para vocês porque não é, que é bem tranquilo. É metade, assim, ó, do seguinte, ó, eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, C, D, E, F, aqui ponto G, enfim, vai até não sei onde isso daqui, vamos chamar isso aqui de ponto N, tá? Vai ter o enésimo ponto, podia ser 1 milhão, 1 quadrilhão, 1 bilhão, tanto faz, tá bom? Como é que eu ia fazer, galera? Seguinte, eu ia escolher qualquer ponto da minha figura, esse passo é importante. Qualquer ponto da minha figura, por didática, eu vou começar no A. Escolhi o ponto A, vou escrever aqui assim, ó, XA, YA, beleza? Aí depois eu vou seguir o polígono, ó, XB, YB, aí depois XC, YC, XD, YD, XE, YE. Eu peguei com bastante dado para nunca ter dúvida, já fazer tudo bastante. Já. XF, YF. Aí eu teria que continuar isso daqui, né, galera? Até o XN, YN, né? As coordenadas dos enésimos pontos. E aí eu seria obrigado, né? O algoritmo nos diz que o último ponto tem que repetir o primeiro. Eu ia colocar XA, YA.
A área de um polígono com infinitos lados, ou seja, sem ter que decompor em triângulos, é igual isso daqui, tá bom, galera? E isso aqui você pode pensar, Thomas, aí você não me ajudou nada, cara, porque você está usando um determinante aqui. Não, determinantes são para matrizes quadradas, né? Então, matrizes do tipo n por n, né? Tem o mesmo número de linhas e de colunas. Isso aqui, invariavelmente, vai ser diferente, tá? Na real mesmo, sempre é diferente, né? Porque nenhum polígono tem só dois lados, né? Sempre tem mais. Enfim, o que acontece é o seguinte, galera. Como é que eu faço para calcular então isso daqui, ó? Isso aqui é, entre aspas, o determinante. É simples, ó. Só tem que fazer isso aqui, ó. Só isso aqui, assim, ó. Tá vendo, ó? Opa. Enfim, você vai fazer, ó, o xa vezes o yb, então fica xa, yb, somado com xb, yc, multiplicando, tá? Com xc, yd, tô seguindo essa linha aqui, ó, xd, ye, xe, yf, meu y é feio. Enfim, até chegar no último aqui, que seria o xnya, né? Você faria o quê? Você somaria tudo isso daqui, ó. Você somaria todos esses negócios aqui. Tudo isso daqui e ia fazer a subtração do seguinte, do contrário aqui, ó. Ficaria o quê? Ya, xb, né? Mais yb, xc, mais YC, XD, enfim, você iria somando, né? Você faria esse lado para cá de um jeito, depois subtraria do outro lado aqui até o YN, né? Até o YN XA, beleza? Você faria então esse produto aqui menos esses produtos aqui. Seguinte, galera. Thomas, eu preciso seguir essa ordem aqui? Não. Ó, enquanto vocês estiverem fazendo isso daqui, uma hora ou outra, isso aqui vai dar negativo. É possível ter área negativa? Não. Então, se der negativo, sabe o que você faz? Você joga o sinal fora, tá? Então, basicamente, você não precisa nem fazer esse primeiro e tirar do outro. Você pode fazer esse daqui e tirar do outro. Então, aquele negócio lá de determinante, por exemplo, que a gente tem a matriz, né? Que precisa fazer esse, com esse, com esse. E você tem que lembrar essas coisas que não, cara. Que você faz de qualquer jeito. Vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, acho que isso é uma vantagem. A segunda vantagem é que isso funciona para um polígono de N lados. Então você não vai precisar ficar decompondo em triângulos, tá bom, galera? Como esse daqui tá baita de uma bagunça, eu vou fazer um exemplo difícil com 6 lados, mas que vai explicar bem, principalmente a parte de seguir os pontos, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui assim. Desenhar um plano aqui. Uma figura com 6 lados. Não precisa ser lados iguais, tá? Se é um polígono regular, não tem nada disso. Vai ser aqui o ponto A, B, C, D, E, F. Como eu disse, a área, né, é metade, né, daquele, digamos, determinante, que não é uma matriz quadrada, dado, né, por XA, YA, não é? Só que, galera, imagina que o exercício só te dá isso daqui, assim, ó, sem esses pontos. Como é que você sabe onde é XA e YA? Seguinte, galera, você escolhe o ponto que você quer começar, o vértice que você quer começar. Eu comecei pelo A no outro exercício, né? Esse exercício aqui eu vou começar no D, tá? Não, vou nem começar no D que tá embaixo, vou começar no E aqui, ó. Ponto mal nada a ver. Seguinte, quando você começar no ponto E, você tem que colocar primeiro X, tá? Depois Y. Nunca se esqueça disso, X e Y. E depois, o que mais você precisa fazer? Você precisa seguir a ordem do polígono. Ou seja, eu posso colocar XE, YE e depois colocar XC, YC. Não, eu não posso fazer assim. Por quê? Porque eu não estou seguindo o polígono, tá? Então, desse vértice aqui, eu vou passar para esses dois vértices, né? Você escolhe um deles e vai. Então, por exemplo, eu não posso colocar XC, porque vai para cá. Mas eu posso colocar XD. Então, no lugar aqui, eu podia colocar XD, YD. Tá bom? Eu poderia colocar XF, YF? Poderia. Aí eu podia colocar XF e YF. Porque eu escolhi esse ponto seguindo o polígono. Atribuído um sentido, então no caso, vindo pra cá ou vindo pra cá, você tem que continuar nele. Então aqui se eu fizesse com XD, aí depois eu teria que fazer com XC, YC, depois com XB e YB.
Aqui, como eu fiz com XF, eu preciso fazer com o quê? Com XA, YA. Depois com XB e YC, tá bom? E aqui, né, continuando aqui, eu faria com XC e YC. Entenderam, galera? Então vocês pegam um polígono qualquer, a gente vai estudar só os convexos mesmo, então esse negócio de ser côncavo não vai ser muito importante aqui. Meio, coloca as coordenadas dos pontos, não é? Aqui eu vou apagar, tá? E vou completar pra gente fazer junto. Sempre x e y, né? Igual o paraordenado. Primeiro x, depois y. Não tem muito problema. Eu vou fazer no sentido horário, tá bom? Então ficaria aqui o quê? xf, yf, xa, ya, xb, yb, xc, yc, xd, yd. E antes de terminar, eu repito primeiro. xe, ye. Essa é a... Enfim, desse jeito aqui assim, galera. Pronto. Quero saber a área desse polígono aqui. Meu, vou fazer isso aqui assim, ó. Vou fazer como? Então, ó, xe vezes yf. Né? Mais xf vezes ya. Mais xa vezes yb. Mais xb vezes yc. Mais xc vezes yd. Mais... Opa! Tem que deixar na câmera aqui. Mais xd vezes ye. É isso que eu tinha que fazer. Desse jeitinho mesmo, tá? Eu faria o quê? Eu somaria tudo isso aqui, né? E subtraria, né? De todo esse negócio aqui. Então, eu vou fazer com vocês. De ye vezes xf mais yf vezes xa mais... Opa, desculpa. Ye, xf, yf, xa, né? Yf, xa mais YAXB, eu me confundi aqui, tá? Mas não tem problema não. Mais YB vezes XC mais YC vezes XD mais YD vezes XE, né? YC, XD, YD, XE. Eu faria essa subtração aqui, né? E pegaria a metade disso. Então é a metade dessa subtração aqui. Ou seja, eu faço isso menos isso e divido por 2, tá bom? Pego tudo isso daqui e divido por 2, essa subtração, beleza? E assim eu calculo a área do polígono. Se tivesse 7 lados, eu colocaria mais um aqui, tá bom? Aí, mas assim, galera, ficaria muito chato saber um jeito para calcular a área de polígonos e outro para calcular a área, porque são coisas muito parecidas. Não sei se vocês concordam comigo, são coisas muito parecidas. Então, galera, se liga aqui, ó. Essa aqui é um plano cartesiano. Vou até pegar outra cor aqui, ó. Ó, uma reta. Qual que é a área dessa reta aqui, galera? 0, não é? Essa área aqui só tem... Quantas dimensões? Não tem 2 dimensões, só tem uma. Isso aqui só vai ou volta, dependendo do coeficiente. Mas não tem área, né? Então, galera, essa é a desculpa, tá? É claro que teoricamente tem mais coisa por trás, mas eu não sei explicar muito bem porquê. Mas essa é a desculpa que a gente dá, porque assim, ó, se a área é 0, então é uma reta. Ou seja, se aqui eu tiver um ponto XA, YA e aqui um ponto XB, YB, eu posso fazer o seguinte, assim, ó, essa área, preste atenção, essa área, isso daqui é metade do que, ó, de XA, YA, XB, YC, de qualquer ponto que eu tiver aqui, ó, vai ter um ponto XY qualquer, né, então de XY, e aí eu repito primeiro, XA, YA, né. O que acontece? Como isso aqui é uma reta, a área do tal disso é igual a 0. Ou seja, tudo isso aqui é igual a 0.
Ou seja, galera, para a gente calcular uma equação de uma reta, é só a gente colocar os pontos dela xa, y, xb, xb, yb, né? Assim, yb. X e y repete os primeiros, iguala isso a zero. Aí você faz exatamente aquela coisa, galera. Faz x, né? Vou colocar uma coisa aqui, ó. Você faz aqui, ó, xa vezes yb mais xb vezes y mais xya, tudo isso menos yaxb, né? Fiz assim, agora tô fazendo assim. Eu não tô fazendo aqui que eu quero vocês imaginem eu fazendo, tá? Ou peguem um papel e façam, que seria muito melhor. Né? Ybx mais yxa. Né? Eu precisaria fazer metade disso daqui igualar a zero. Como é zero, galera, eu podia multiplicar ambos os lados por 2 e daí o zero não alteraria nada. Enfim, e aí a gente pode calcular uma equação da reta assim também, tá bom? Porque aqui, ó, as únicas incógnitas são y e x e y e x, né? Então, do mesmo jeito, você acharia uma expressão no final, né? Igual com a primeira folha, que daria y igual a algum valor que multiplica x mais uma constante, tá bom? Sem ter que fazer determinante. Por isso que eu falei, pensando só em retas não é tão útil assim, né? Só é muito útil pensando em retas se você não gosta de determinantes. Mas pensando em áreas é muito útil, tá bom? Então, é desse jeitinho aí, tá bom, galera? Demonstrações para isso, não conheço, não sei, não posso recomendar nenhum livro que tenha, não, difícil, tá? Qualquer dúvida, vocês me conhecem e tal, então pode perguntar, assim, porque eu sei que quando vocês olham assim, primeira vez, falam, ué, tá difícil, né? Como é que funciona? Não entendi bem por que, como, da onde, de onde. Mas é desse jeito aqui que funciona, tá bom, galera? Dá para calcular as nossas retas e dá para calcular também a área de polígono com infinitos lados, sem precisar fazer a soma dos determinantes, tá bom? É isso aí, bons estudos.